Oi amigas, bem-vindas, né, a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, eu estou aqui fazendo agora um bolinho de caco. É noite por aqui já, Bentinho tá tirando um cochilinho ali. E eu tô aqui fazendo um bolinho de caco pra mim tomar com um cafezinho, sabe? Porque eu não janto comida mesmo, sabe? Mas eu amo fazer um bolinho de caco, ou então comer um biscoitinho, uma coisinha assim, um cafezinho. Tô aproveitando fazendo e conversando um pouquinho com vocês, né? Tá aqui no fermento. Bolo de caco, geralmente eu faço bolo de caco as medidas no olho mesmo, sabe? Tem dia que eu faço mais quantidade, que o Augusto quer, tem dia que eu faço menos, só pra mim. E a gente faz no olho mesmo, sabe? De tanto fazer bolo de caco, a gente acaba pegando as medidas no olho mesmo. Agora eu venho aqui com a água, né? Vou até deixar na textura que eu gosto. Eu gosto de deixar um pouquinho mais firme, sabe? Eu acho que o bolinho fica mais gostoso. Eu gosto de deixar essa textura, sabe? Ela é um pouco mais firme, mais cremosa, sabe? Pronto. Peguei aqui minha frigideira pra gente tá aqui fritando os bolinhos. Enquanto eu vou fritando esses bolinhos, vou passar um minutinho aqui com vocês. Tem dias que eu estou querendo conversar com vocês. Deixa eu pegar aqui um prato. Um pratinho também colocando os bolinhos. O dia era, gente, dia 18 de novembro de 2024, ano passado. A frigideira tá úmida, né? Tô secando ela aqui antes. Eu estava gestante. O último dia que eu estava em casa, antes de ganhar Bentinho, né? No outro dia estava agendado o meu parto, né? A cirurgia para ser feita. Foi adiantado o parto, por conta que eu tava com pressão alta, né? Aí poderia dar eclâmpsia, na verdade. Eu tava bem inchado, os pés bem inchados, sabe? E eu fui me consultar uns 2 dias antes de marcar a cirurgia. O médico pegou e me falou, né, que teria que adiantar o parto, porque eu estava com começo de eclâmpsia, né? A gestação todinha já foi de risco. Mas aí eu tava inchando muito as pernas, tudo, a pressão tava desregulada. Aí quando foi um dia antes de eu ganhar, que foi o dia 18, como eu falei pra vocês, que eu ganhei dia 19, né? Pela manhã. Eu recordo que quando eu arrumei todas as coisas aqui, a minha bolsa, a bolsa de Bentinho, Mara me ajudou, sabe, tudo. Eu fui punhar algumas roupinhas ali fora, no varal. Eu já compartilhei com vocês, acho que algumas vezes, que eu plantei alguns pés de mamão. Hoje em dia, inclusive, só tô com um. Até compartilhei com vocês cenas desse dito pé de mamão aí com vocês, né? Os outros já se foram já. Esse aqui tem, Bentinho tá com 7 meses e tem mais de uns pé de mamão ali, tem uns 2 anos. Já dá fruto, flor e os varal ficam embaixo, sabe? E eu me recordo que eu chegando lá, eu me deparei olhando pra cima, pro céu. Eu sempre gosto de olhar ali pro céu, gosto de mirar ali à noite. E eu fiquei bem embaixo desse pé de mamão que tem ali. E eu me recordo que o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo me abraçar naquela noite. E foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. E eu orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não sei se eu terei a oportunidade de retornar para a minha casa, porque amanhã eu entro em cirurgia, né, para fazer o parto. Eu não sei como será, eu não sei se... a gente passa mil coisas, né, se vai dar eclâmpsia, se a sua pressão vai subir na hora, se vai dar alguma hemorragia, se vai dar algum problema, você não sabe. E naquele momento ali me passou assim um filme na cabeça de todos os anos que eu vivi. E claramente eu ouvi o Espírito Santo me mostrar a beleza da vida, que ela é tão simples. O simples, ele é magnífico e é perfeito. O sobrenatural de Deus está na simplicidade. E eu olhando ali pra cima daquele pé de mamão, eu pude observar o quão abençoado eu era. Sentindo o cheiro daquelas flores e admirada ali com aquele céu, né, estrelado, perfeitamente, eu me lembro como hoje. O Espírito Santo, ele soprou o meu coração, né? Você sempre teve tudo isso de graça. E aquilo assim me encheu meus olhos de lágrima e eu pude perceber o amor do Senhor em me dar a vida e me permitir viver.
Naquele momento eu pedi perdão a Deus e disse: Senhor, me perdoe, pois até aqui o Senhor esteve comigo e até aqui eu tive tudo isso. Eu pude enxergar, eu pude sentir o cheiro, eu pude conversar com as pessoas queridas, eu pude olhar o rostinho de Augusto. E me doeu o coração de não ter sido grata, de não ter vivido com mais alegria, com mais intensidade, e ter curtido ainda mais tudo aquilo, todos os momentos. E passou um filme assim na minha cabeça rapidamente. E eu disse: Senhor, se o Senhor me permitir retornar para casa com o meu filho, né, com o meu segundo filho nos braços, te glorificarei, te adorarei e viverei para ti. Eu te peço mais uma oportunidade para viver. Porque, gente, passa um filme na cabeça. Você não sabe se você vai retornar para casa. Vocês sabem quem passa por uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia. A gente realmente não sabe, né? Principalmente se você tiver eclâmpsia, você sabe o perigo que é. Você pode perder a criança ou até mesmo a mãe, né? Pode vir a óbito. Mas o Senhor Deus foi bom para comigo. E de lá para cá, eu passei a enxergar as coisas totalmente diferentes. Eu me lembro que pela manhã eu fui levar o meu pequeno Augusto, né, para ficar com minha irmã Mara, porque eu e Regina estaria em casa, né, Regina estaria comigo, manhã também. E eu me recordo de olhar para o rostinho de Augusto e glorificar muito a Deus e agradecer por a vida dele. E eu disse: Senhor, não sei se retorno, porque o Senhor é que sabe, mas que o Senhor possa cuidar da vida de Augusto, encaminhar ele nos caminhos do Senhor, que ele tenha o prazer e a alegria de viver intensamente essa vida que o Senhor nos deu. Deus é perfeito, amados. E, amigas, depois daquele dia, né, eu passei a enxergar tudo diferente, porque viver é um milagre. Estar vivo, simplesmente estar vivo, fazer as coisas normais, as coisas simples do dia a dia. Isso é o que você tem. Isso foi o que Deus lhe deu. Isso é um presente que você possa aproveitar a cada segundo, literalmente, do seu dia, da sua vida. Que é presente de Deus. É inexplicável. Aquele sentimento que eu senti naquele dia à noite, ali embaixo daquele pé de mamão, eu jamais vou esquecer. Eu jamais vou esquecer. O Espírito Santo, ele me mostrou o quão abençoada eu sempre fui. E o quanto tudo o que eu tive, tudo o que eu pude viver, foi pela graça, foi pela bondade, foi pela mão de Deus. Então hoje sentir o cheiro da cabecinha de Bento é um presente de Deus. E eu me lembro de cheirar Augusto e memorizar e dizer: Senhor, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada por eu poder sentir o cheirinho de Augusto. Me permita retornar para casa, Senhor. Me permita vê-lo crescer, ver o rostinho dele todos os dias. Me permita trazer Bentinho para casa, para poder vê-lo crescer também. E que eu possa admirar ainda mais o céu, as estrelas, que eu possa ter a oportunidade de sentir o cheiro das flores do pé de mamão, que eu amo o cheiro da flor de mamão. Me permita, Senhor, me permita poder ter o prazer de comer bolo com minhas irmãs, de estar com minha mãe. Me permita. Eu não sei se retorno, mas eu entrego em tuas mãos. Eu te agradeço por até aqui o Senhor ter estado comigo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Louvado e exaltado. Viver é milagre. Viver é milagre. O que importa, sinceramente, nessa vida é o simples. É você sentir a vida. Sentir literalmente a vida. E sentir a vida é você poder, como eu já falei, enxergar, sentir, tocar. Isso é estar vivo, amado. Isso é estar vivo. Então, louvado seja o nome do nosso Pai. E eu queria perguntar aqui a vocês agora: vocês estão vivendo o dia de vocês, a vida de vocês, o que vocês têm para viver? Que fique como pergunta tanto para mim como para vocês, e que a gente possa ser grato por estar vivo. Amigas, já fiz aqui meus bolinhos. Augusto já pegou um.
Olha lá, que delícia, ó. Eu amo bolinho de caco. Agora eu vou fazer um cafezinho com leite pra mim tomar. Meus bolinhos aqui. Augusto daqui a pouco vem pegar outro aqui. Eu fiz 2 pra ele, 2 pra mim, né? E ó o bolinho. Que delícia. Amo. Amo um bolinho de caco, tudo de bom. Bolo de caco bom era bolo de caco de minha avó. Simplesmente delicioso. No dia 19 de novembro, né? 2024, ano passado. Naquela sala de cirurgia, eu estava bem relaxada, sabe? Bem entregue nas mãos do Senhor. A graça de Deus, ela invadiu ali aquele ambiente, sabe? Em muito pouco tempo, Bentinho nasceu. E é um momento inexplicável, né? Olhar pro rostinho dele, ver ele respirando super bem. Nossa, um milagre, amados. Ali eu pude perceber que eu nasci novamente junto de Bentinho. E eu agradeci demais a Deus. E ali, gente, enquanto o médico ele fazia o procedimento, né, ali de fazer a limpeza, colar novamente, né, e eu pude agradecer a Deus e perceber que eu passei, né, ali, por a mesa de cirurgia e tudo correu muito bem e foi pela mão dele, foi simplesmente pela mão dele. Depois eu fiquei ali 1 hora de observação ainda e enquanto eu fiquei aquela hora ali, eu fiquei um bom tempo agradecendo a Deus, sabe? Glorificando a Ele, enxergando que Ele me deu mais uma oportunidade de voltar para casa com meu pequeno, para ficar junto do outro pequeno. E aquele momento ali que eu fiquei de observação serviu muito para me agradecer, muito, 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 muito. Eu sei que eu estava em observação porque o médico deixa, né, por conta da pressão, para ver se não tem nenhuma complicação, né? Depois ainda até 1 hora pode ocorrer, mas eu estava segura de mim, que tudo estava certo. Depois de passar essa hora, mãe e mãe já estava super aflito lá no quarto, à minha espera. Bentinho também estava com eles lá. E eu cheguei naquele quarto, pude ver Bentinho já vestido, já arrumadinho. Nossa, como Deus é bom. Depois de muito pouco tempo, amigas, eu levantei daquela cama mesmo cirurgiada, parecia que eu não estava cirurgiada. Fica certo disso, certo? Eu conto pra vocês, era como se eu não tivesse cirurgiada. Minha mãe, ela mesmo se recorda, ela dizia: minha filha, Dita, você acabou de passar por uma cirurgia, tem muito pouco tempo. Eu: não, mãe, eu vou tomar banho. Ela: mas como? Aí ela me ajudou, né? Eu fui tomar banho e até mesmo ela ficou surpresa. Depois ela falando para minhas irmãs, né? Para Mari e Mila: não, a irmã de você está aqui como se não tivesse nada acontecido com ela. Não sei como é isso. Ela tá ali tomando banho, já voltou e amamenta o menino só e senta na cama. Meu Deus do céu, o que aconteceu que essa menina tá desse jeito? Mas acreditem, foi um milagre. Até hoje eu tô para sentir a primeira dor dessa cesárea. Eu vim para casa e mãe ainda passou 3 noites aqui comigo. Louvado seja Deus por a vida de minha mãe. Mas eu estava como se não estivesse passado por uma cirurgia, gente. Verdadeiramente. Eu levantava várias e várias vezes, que a gente levanta, né, nos primeiros dias para amamentar. E eu não sentia nada. Hoje eu me passo um filme assim na minha cabeça. Se não foi milagre, foi o quê, amigas? Me diga. Como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Ah, ainda tem mais, anestesia. Eu tô pra sentir. Pelo menos assim, vai beliscar um tiquinho. Na hora lá que foi pra dar cirurgia, sabe? Ou na hora lá que deu anestesia. Tô pra sentir. Foi um parto simplesmente perfeito. E totalmente
pela mão de Deus. Literalmente. Literalmente. Então, quando a gente é muito grato ao Senhor pelas pequenas e simples coisas, louvado seja Deus, amigas. Às vezes eu fico sem palavras pela bondade do Senhor. Louvado seja Deus. É inexplicável, estar vivo é inexplicável. Sei que você no momento aí que tá me assistindo, você está viva, né? Então louvado seja Deus. Que vocês possam sentir a alegria de estar viva. Louvado seja nosso Senhor. Bom, gente, outro momento por aqui, né? E é uma alegria compartilhar tudo o que vivo por aqui. Tem dias que eu sinto que eu precisava contar esse testemunho vivo, né? E vivido aqui por mim. Eu creio que todo testemunho contado, ele glorifica e adora o Senhor. E ele alcança pessoas que necessitam, não é verdade? Então, só tenho que agradecer ao Senhor mesmo, por a bondade dele. De hoje só foi mais só contando essa experiência vivida por mim mesmo, né? Tomando meu cafezinho aqui com bolinho de caco. É um pouquinho diferente do vlog do dia a dia de dona de casa que sou, né? Mas faz parte. E agradeço muito a presença, meu cheiro, meu abraço. Eu agarro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, ó. Tchau!